Olá, meus queridos. Vamos iniciar mais uma semana de atividades. Hoje é língua portuguesa, páginas 8 e 9, ok? Só que antes de vocês começarem a fazer as atividades, vocês precisam estar lendo de novo o textinho lá para dar no pé das páginas 6 e 7, para vocês poderem relembrar, né, sobre o que falava esse texto e poder fazer as atividades com mais facilidade. Tudo bem? Então, vamos lá. Depois de ter lido, né, o texto com bastante calma, com bastante atenção, lá na página 8, tem a atividade número 3, que diz assim: com a orientação do professor, você e os colegas vão pesquisar a capa do livro dessa história e responder as questões a seguir. Então, vocês puderam ver lá na página 6 e 7 que o texto, né, para dar no pé, ele foi retirado de um livro, tá bom? Esse livro, ele é de Pedro A. Oliveira, e o livro chama Uma História, Uma Lorota e Fiquei de Boca Torta. Então, eu já pesquisei para vocês a capa desse livro, tá? Para ficar mais fácil, mas se vocês quiserem pesquisar aí na hora que vocês forem realizar a atividade, podem ficar à vontade. A capa é essa daí, tá? Então, a partir da foto da capa, vocês vão responder essas 4 perguntinhas para mim. A primeira, o título do livro. Então, é só olhar na capa e responder aí, escrever o título do livro, né? Depois, o autor, autora, quem escreveu este livro também está aí na capa. Depois, o ilustrador ou ilustradora, que é quem foi que fez o desenho dessa capa, né? A gente observa aí que tem um desenho. E na capa desse livro tem o nome de quem fez essa ilustração. E, por fim, a editora, quem editou esse livro para poder publicar, tá? Então, essas 4 informações estão todas na capa desse livro. Então, é só olhar na capa e responder aí na apostila de vocês. Agora, na atividade 4, ainda na página 8, diz assim: sobre a estrutura do texto, faça as atividades a seguir. Letra A. Então, olha só, vocês vão ter que voltar ao texto, volte ao texto e numere seus parágrafos. Então, vocês vão lá no texto, lá na página 6 e 7, e no primeiro parágrafo, vocês vão colocar o número 1. No segundo parágrafo, número 2. No terceiro parágrafo, número 3. E assim sucessivamente, até o último parágrafo, lá na página 7. Depois que vocês colocaram um número, vocês vão pintar o quadradinho aí na apostila de quantos parágrafos ele está organizado. Então, contou, são 5, faz xizinho no 5. É 7, faz xizinho no 7. É 9, faz um xizinho no 9. Então, vocês vão enumerar primeiro o número total de parágrafos, vocês vão fazer xizinho aí no número, tá bom? Agora, pessoal, na letra B, está pedindo para relacionar cada parte dessa narrativa aos respectivos parágrafos. Então, vocês vão ter que ligar pontinho com pontinho. Então, tem lá introdução, desenvolvimento e a conclusão. Aonde que está a introdução? Nos parágrafos 3, 4 e 5, nos parágrafos 6, 7 e 8, ou nos parágrafos 1 e 2. O desenvolvimento está nos parágrafos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 e 2. E a conclusão, tá? E eu quero relembrar com vocês o que é cada um desses. O que é a introdução, o que é desenvolvimento e o que é a conclusão, tá? Então, olha só. A introdução do texto é o começo do texto, tá? Onde apresenta o cenário, o tempo em que está acontecendo essa história e os personagens. Depois, o desenvolvimento. O desenvolvimento, ele apresenta o conflito da história, o que está acontecendo na história, tá? E a conclusão é o fim resolvido de forma positiva ou negativa. Então, a conclusão é o final, né? Que pode ser um final feliz ou um final não muito feliz. Tudo bem? Agora, a atividade 5, ela começa na página 8 e ela continua lá na página 9, tá? Então, o número 5 diz assim: complete as frases com uma das palavras ou expressões entre parênteses. Então, na letra A, fala lá: a história é narrada sob o ponto de vista de um. Aí vocês vão olhar o que está escrito dentro do parênteses, ó. Dentro do parênteses tem
narrador-personagem ou narrador-observador? Quem narra essa história faz parte da história, ela é um personagem, ou ela só está observando o que está acontecendo? Então, vocês vão escolher um desses dois, de acordo com o texto, né? E vai colocar aí na apostila, no espacinho na frente, tá bom? Agora, na letra B, que está lá na página 9, que é a continuação desse sim, fala lá. O personagem central dessa história é... Quem que é o personagem central dessa história? O personagem mais importante dessa história? É um adulto, um jovem, um idoso ou uma criança? Então, vocês já leram o texto, vocês vão saber. Só colocar o nome aí na frente. Na letra C, a história é uma narrativa escrita em primeira pessoa é quando fala eu, ou a terceira pessoa, quando fala ele ou ela, tá? Então, como que essa história está sendo contada? A pessoa está falando eu ou está falando ele ou ela? Dependendo de qual for, né? Vocês vão escrever aí na frente, em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Na letra D, a história se passa na rua, no quintal ou no sítio? Tá fácil, né? Letra E. O conflito gerador dessa história foi a notícia de que... O que foi o conflito dessa história? Foi que Dona Tina não iria distribuir mais mangas aos vizinhos ou iriam derrubar a mangueira do quintal da Dona Tina? Qual que é o principal da história? Tá? Leiam o texto, qualquer coisa, para vocês poderem responder com mais certeza. Na letra F, a notícia gerou uma manifestação de protesto entre... Quem que se manifestou nessa história? Foi a vizinhança toda ou foi a molecada da rua? Também tá fácil. Letra G. O conflito foi resolvido quando a molecada descobriu que a notícia de que iriam derrubar a mangueira era verdadeira ou falsa? Então, também tá super fácil, né, pessoal? Então, leiam com bastante atenção e coloquem o certo, de acordo com o texto, das palavrinhas que estão entre o parênteses, tá bom? Agora, na atividade 6, diz assim: releia o primeiro parágrafo do texto e faça o que se pede. Então, tem aí, né, embaixo do exercício 6, o trecho do primeiro parágrafo do texto. Então, vocês vão ler de novo aí, bonitinho, e vão responder. Na letra A, localize e copie aqui as características da árvore que o narrador personagem via da varanda da casa dele. Então, vocês vão escrever, pessoal, aí na letra A, quais as características. Ele falava que essa árvore era como, tá bom? Então, tá aí nesse trechinho. Vocês podem ler e anotar na resposta aí da letra A. Agora, na letra B, tá assim. Procurem no dicionário o significado da palavra exuberante e o copie aqui. Então, nessa letra B, ou vocês podem procurar no dicionário mesmo, igual a apostila está pedindo, ou vocês também podem estar pesquisando no Google, só escrever lá a palavra exuberante, e ele vai dar para vocês o significado, aí vocês anotem aí na apostila, ou vocês perguntem para algum adulto em casa, tá bom? Pessoal, então essa é a nossa atividade de português dessa semana. Façam com bastante atenção, com bastante capricho. Não se esqueçam de que todas as respostas estão todas no texto. Então, se vocês leram bastante o texto, prestaram bastante atenção, vai estar bem simples de fazer essas atividades, tá? Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem também, que eu ajudo vocês. Até a próxima atividade.